Bom, vamos começar, né? Magno Isso. é um colega que eu conheci, que eu malhei aí na academia dele há um tempo aí atrás, né, Magno, ano passado, e depois dessa pandemia eu tive que sair e tal, e a gente sempre conversava ali durante o período que a gente estava trabalhando, e faço aqui os meus elogios aí ao trabalho de Magno, que é um excelente profissional da área, né, e ali o acompanhamento ali com ele é rígido, é no pé, e é assim, satisfatório, porque a gente fica ali batendo papo e fazendo exercício, né? E assim, teve uma sintonia boa, porque a gente começou a tratar sobre os temas com relação, tem o problema ali da praça, né, Magno, ali perto da sua academia, e eu até falei na época, eu estou com vontade de ser pré-candidato, não sei o quê, estou vendo aí, eu acho que você lembra disso. Lembro. E aí surgiu a oportunidade agora, e Magno também ele já era atuante, um ativista nesse segmento com relação a essas questões das praças ali local, principalmente aquela lá, parece que você vai a manifestação, você até falar, você fala aqui daqui a pouco, né? E Magno é um mestrando aí da área de educação física, ele já tem algumas especializações, né? E conversando com ele, a gente queria fazer um bate-papo, eu estava com uma proposta aí como pré-candidato, uma coisa que eu acho muito interessante, que é a revitalização da praça. Como eu trabalho com mobilidade, né, eu trabalhei nos projetos da prefeitura com uma série de projetos de mobilidade especificamente, onde envolve a parte de pedestres, ciclovias, transporte público, etc. E aí a gente, conversando com ele, disse, vamos conversar sobre isso e ver qual é a relação, como é que uma prefeitura poderia estimular a primeira categoria dos professores de educação física, que agora passaram uma fase muito difícil, né, com essa pandemia, e como isso tem ligação com a cidade, como é que a gente poderia fazer com que aqueles instrumentos de praça pública, aqueles que botam nas praças, que botam nas pistas, se aquilo ali tem uma relação, se aquilo ali realmente é funcional, se não é, se a gente poderia fazer um trabalho junto com a categoria que favorecesse a equipe, trouxesse a população para fazer exercício, porque isso é saúde, e saúde reflete uma série de outras questões, né, que é menos gente no hospital, é mais gente sadia, né, mais esporte, é uma melhor alimentação, então aí tem muita coisa boa. Saúde é uma coisa que não tem dinheiro no mundo que pague, né? Isso. Então, eu vou deixar você se apresentar e aí a gente começa o nosso bate-papo aí. Boa noite a todos, né? Antes de mais nada, agradecer o convite, né, do meu amigo aluno, né, Navarro, aluno e que se tornou amigo, porque a gente, ele vinha se exercitar, vinha procurar, buscar melhorar o seu estilo de vida comigo, com a gente aqui, e aos poucos a gente foi criando um vínculo, né, de amizade, de diálogo, por questões afins, né? Isso. E gostaria de agradecer a oportunidade, né? E que a gente, né, tem esse momento aqui para poder construir ideias, né? Que a gente possa levar à frente ideias para movimentar mesmo, né, essa cidade. Então, eu já tenho um caminho, né, aí, um caminho, eu sou um pouco novo, né, vamos dizer assim, mas já venho percorrendo aí um caminho nessa área de saúde pública, né, de atividade física comunitária, a preocupação, eu enquanto profissional de educação física que sou, em melhorar, né, realmente, de fato, a qualidade de vida das pessoas, enfim, não estou à frente mais desse programa, né, desde o ano passado, mas não deixei, né, as minhas intenções, meus projetos e as minhas ideias não deixei de lado, pelo contrário, só fortaleci, né, justamente porque eu estudo sobre isso, e trabalhar, estudar e pesquisar sobre saúde pública é uma área ampla, né, que precisa realmente de muita questão técnica, de profissionais e pessoas que queiram priorizar isso, né, e ainda mais agora com a nossa querida e amada, né, vamos dizer assim, pandemia, né, para não dizer outra palavra, em que infelizmente assolou o mundo, né, e que a gente teve que se readaptar
a todas as questões mesmo do vírus. Então, como é uma questão realmente de saúde pública, a população teve que reajustar todo o seu... À frente, a gente vai ter que pensar ainda mais de forma integrada, né? E aí, quando a gente fala, né, quando o Navarro me convidou, eu achei a temática excelente, porque saúde é mobilidade, saúde é atividade física, saúde é a gente pensar em políticas públicas para fortalecer ações de prevenção, promoção e recuperação, né, da saúde, e mobilidade, saúde e profissional de educação física tem tudo a ver com isso. Enfim, temáticas interessantes, Navarro, que a gente precisa cada vez mais de pessoas assim como você, engajadas nesse tema. Obrigado. Bom, a gente conversou hoje de manhã, né, então, sobre os temas, né, a sequência aqui de nosso bate-papo, e a primeira questão seria a cidade, né? Como é que a cidade está sendo construída e no que isso favorece a saúde das pessoas, né? Como é que a mobilidade urbana ela é importante para isso, né? Ela tem que favorecer, naturalmente, né? Eu, como especialista da área de mobilidade, o primeiro elemento, inclusive, que é a lei da mobilidade urbana, né? A lei da federal, determina, inclusive, as prioridades quando você vai fazer os projetos. E a primeira prioridade é o quê? É o pedestre, né? Então, o pedestre é o elemento mais vulnerável, né, e mais importante do contexto, porque quando a gente fala de mobilidade, são duas coisas que se transportam. Pessoas, é o deslocamento de pessoas de um ponto a outro, e mercadorias. Não tem mais nada, né? Então, a mobilidade não é feita para carro, não é feita para caminhão, não é feita para ônibus ou para pessoas. É feita para que as pessoas se desloquem de um ponto a outro. E as pessoas se deslocam, em sua maioria, por incrível que pareça, de pé e de bicicleta, né? Então, esses instrumentos, essas condições têm que ser criadas para que as pessoas se sintam à vontade e seguras de circularem, né? Claro que quando você cria um ambiente de circulação que é bom para as pessoas, automaticamente você está criando para atividade física. Quanto mais as pessoas andam, e quanto mais o ambiente é confortável, só o caminhar já é um ato de atividade, né? Que você, como especialista, pode me corrigir. E o que você encontra na nossa cidade não é nada conveniente para isso, né? E eu participei aí da gestão passada e a gente trabalhou no projeto exaustivamente, né? E deixamos os projetos prontos, né? E o interessante é que se tivesse a continuidade do que foi feito. E, na verdade, não teve a continuidade, e que é, inclusive, uma proposta de projeto de lei que eu tenho, é uma lei de continuidade para que os gestores deem continuidade aos projetos anteriores, exceto caso se comprove tecnicamente que o projeto anterior é ineficaz por qualquer situação, e ele faça as correções. Mas, fora isso, ele teria que responder na justiça porque está jogando o dinheiro que foi gasto numa gestão anterior para desenvolver um projeto, e nesses projetos, infelizmente, a gestão atual desfez dos projetos por questões políticas, não teve justificativa nenhuma, gastou uma grana enorme aí para refazer os projetos, só 4 corredores, refazer os projetos, foi mais de R$400 mil que eu estava vendo lá no site da prefeitura, só para refazer os projetos que já estavam prontos, de 4 corredores, né? Eu até botei aqui, como a gente tinha combinado, você tem aquela da praça, para você mostrar daqui a pouco, Magno, mas eu botei aqui o das avenidas, das obras que estão sendo executadas pela prefeitura. Eu vou botar aqui no para a gente visualizar. Me digam se está visualizando. Vocês estão visualizando aí? Está visualizando aí, Magno? Bom, tô. Essas fotos aí eu bati, isso são de obras que estão sendo feitas pela prefeitura agora, para tratar, para ver a questão. Aí eu lhe pergunto, você como especialista, isso aqui é no São Conrado,
Olha o tamanho dessa calçada que está ficando. Observe esse carro que estão vindo aqui. Esse carro é onde vai passar o ônibus. E nesse espaço aqui são 2 faixas. Por enquanto não está passando porque está bloqueado. Só está como vai ficar 2 faixas aqui. Essa calçada deve ter coisa de 80 centímetros, 1 metro. Observe que a moto aqui já não dá quase para passar. Mas tem outras aqui para a gente visualizar melhor. Esse canteirinho aí vai ser onde vão ficar os abrigos de ônibus, Magno. E onde você está vendo essa moto, esse carro, é onde está passando onde vai passar o ônibus. Repare que, imagine aí você agora, um cadeirante aí em cima, idosos, o pessoal com um fluxo grande de carros vindo desse lado e ônibus passando aqui no meio. Se alguém tropeça descendo do ônibus, ele vai cair do outro lado da rua, vai ser atropelado. Né? Não tem segurança nenhuma. Olha para isso. Nem onde escorrer a água tem, que obra mal feita. Olha aqui o poste aqui na frente. Isso aqui era uma área para ter uma calçada, Magno, de 2 metros. No mínimo pelo plano diretor. Né? E pela lei da acessibilidade. Imagina que tinha uma ciclovia, não sei se você lembra disso. Lembro. Tinha uma ciclovia aí, foi retirada. Olha para essa calçada. Tem condição? Você está conseguindo ver aí? Realmente é curta mesmo. Aqui, olha, a obra está acontecendo. Imagine aqui o trânsito rolando, como é que uma mãe vai passar aqui com 3, 4 filhos para poder circular nesse local? Como é que vai passar aí um cadeirante, pelo amor de Deus? Ele vai ter que andar para a rua. Observa a bicicleta que está vindo aqui, né? O povo tem que andar na rua, porque as calçadas não têm condição. Olha esse poste. Outro local, Beira-Mar. Beira-Mar, Magno. Olha as calçadas, olha as passagens de pedestre aí, ó. Como é que um cadeirante vai atravessar isso aqui? Você está vendo aí, não? Estou vendo. Essa obra, quer dizer, a prefeitura só asfaltou e pintou. Ele maquiou um problema. Está me entendendo? Ele maquiou um problema. Ele não fez o trabalho. Quer dizer, passar aqui só para a gente voltar para o nosso tema. Olha aí, olha. Como um cadeirante vai atravessar isso aí? Você está conseguindo ver? Estou vendo. Não tem nenhuma das faixas que não tinha acessibilidade, ele não botou na obra. Então, o desrespeito é enorme. Eu vou parar as imagens aqui, mas na frente, se eu tiver mais algum interessante, eu vou passando aqui. Eu estou mostrando isso para mostrar o seguinte: o respeito para a peça principal, que é o pedestre e que é o cadeirante, né, o ciclista, não se tem. Então, a mobilidade na cabeça de muita gente é o uso do carro, como a gente estava conversando hoje de manhã. E não é esse o papel principal da mobilidade. A mobilidade é para as pessoas, não é para equipamento, não é para máquina, nada disso. Né? Tudo começa com pedestre, né? Exatamente. Não tem pensamento diferente se a gente não pensar isso de uma forma geral. Né? No pedestre que anda, que se desloca, que usa o espaço público, né, para suas atividades, sejam físicas ou de deslocar para fazer suas atividades diárias. Né? Eu lembro eu li um livro uma vez que o contexto, né, o cara falava sobre a construção de uma praça. E aí o cara foi analisar primeiro o movimento das pessoas para depois fazer o projeto da praça, porque ele analisando o projeto das pessoas, a caminhada, né, o movimento das pessoas, ele ia analisar como as pessoas se deslocavam de uma ponta a outra. É como aquela história do caminho das formigas, né? Se as pessoas usam aquele trajeto no terreno baldio, que é mais viável e mais próximo do uso diário, o local de deslocar as pessoas, né, no caso, a pista de caminhada para elas usarem aquele espaço, é o mais adequado para elas. Então,
cara foi fazer o projeto depois de ver o movimento das pessoas naquele espaço público. E eu acho que tem que ser assim, né? Começar tudo pelas pessoas, pelos pedestres, né? Eu tinha até colocado outras imagens aqui, mas depois eu vou botar aquela questão das praças que a gente conversou, certo? Só para a gente completar mais uma, porque eu estou mostrando esse material, eu não estou mostrando material, não é para criticar ou nem para esculhambar ninguém ou para criar problema, não. Eu estou mostrando porque são obras que estão sendo feitas agora. Porque a cidade ela foi construída mediante um processo onde o pedestre nunca foi a prioridade. As calçadas são incertas, né? Você não tem um passeio contínuo para as pessoas circularem. Eu até estava tentando mostrar, mas com esse problema que eu estou tendo na net, não vale nem a pena eu mostrar outras cidades que têm uma gestão, né, que tem um planejamento de crescimento sustentável, não é? E onde as pessoas são prioridade. Então, Curitiba, por exemplo, é uma cidade assim, né? Eu ia mostrar umas cidades americanas, uma cidade na Europa, que assim, a pessoa, porque lá é rico, não tem nada a ver. A obra que é feita, que o custo que se gasta aqui com a obra, às vezes é maior do que se gasta lá, né? É maior, às vezes não, é maior do que se gasta lá. Só que lá que se faz um produto de primeira linha, e aqui a gente faz, que parece que a intenção é essa mesmo, é fazer coisa ruim, entendeu? Tem aquela cidade mesmo, né, Bogotá, a Colômbia, que é referência, né? Assim, É um exemplo, e é um país subdesenvolvido, é um país terceiro mundo como a gente, pô. Entendeu? Você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei se você está vendo aí essa imagem agora. Olha, isso aí é uma obra que foi feita pela prefeitura, que na verdade aí era para ser uma duplicação, né, da Euclides Figueiredo, que começaria lá na ponte ali da divisa de Socorro, e iria ali até a entrada do Bugio, na linha de ferro. Então, era uma duplicação que ia ficar 4 faixas. Foi o que a prefeitura fez, asfaltou. Isso aí, o que você está vendo, já é com a obra feita. Cadê a calçada? Houve uma briga com o Ministério Público, Magno, apenas para poder garantir a calçada desse pessoal. E eu tenho que indenizar, se não me engano, 89 casas, certo? Para poder garantir essas 4 faixas e mais as calçadas. Você sabe quantas casas foram indenizadas? Quantas? Nenhuma. Simplesmente não fez o alargamento da via. E aí ficou assim, asfaltou e está dizendo, olha, agora deixamos um tapete e está aí a porcaria. Olha aqui, calçada, não tem nenhuma. Tá vendo? Ó? Olha a lama. Aí parece que é uma obra terminada. Isso faz vergonha, olha para isso. Tá vendo? Ó? Isso parece que é uma obra terminada. Sabe onde é isso aí? A gente comentou hoje de manhã na gasoduto. Lembra gasoduto? Certo. Refez a via, botou a ciclovia para o meio. Logo que você sai da gasoduto, que entra para ir para o Santa Maria, cadê a ciclovia? Porque não, em vez de gastar o dinheiro para refazer um asfalto, por que não fez aí a passagem, não é? Bom, vamos voltar ao nosso tema. Aí eu estou mostrando, qual foi a ideia de mostrar essas imagens aí? Para mostrar que não tem preocupação com o pedestre, né? E aí, como é que você vai utilizar esses espaços para você caminhar? Como é que você vai utilizar uma coisa que é importante, Magno, a arborização? Me corrija se eu estiver errado. Se você estiver na ciclovia, você estiver na calçada toda arborizada, as pessoas vão se estimular a utilizar o transporte alternativo, ou não vai? Né? Com certeza. Aí você entra em uma obra como essa, deixa eu botar aqui, ó. Você entra numa obra como essa aqui, o que você está vendo aí? Está vendo alguma arborização? Você sabe onde é a ciclovia, você sabe onde é a calçada? Isso é 17 de março. Isso foi obra dessa gestão, na outra gestão aí passada. Calçadinha, não tem um pé de árvore, não tem uma sinalização, não tem nada, né? Natureza como é que eu digo? É fundamental na arborização da cidade, pelo microclima, pela qualidade até para a gente respirar, né? Pelo conforto que traz, pela
a facilidade que nos permite caminhar. Você está aqui, nós temos um clima quente, tiver tudo arborizado, você anda na sombra, você vai na padaria ali, 2 quadras na sua frente e volta. Para o idoso, isso é uma maravilha. Para todo mundo, né? Mas para o idoso, é uma maravilha. Bom, eu dei essa explanação geral aí, eu queria ouvir de você qual a importância disso para a sua profissão. Se você trabalha dentro desse segmento de educação física, trabalha em academia, e certamente você também trabalha com seus alunos, né, em outras. Você consegue ou você usa espaços públicos para dar suas aulas? Como é que funciona? Sim, eu tento sempre, né, me enquadrar nas necessidades dos alunos. De uma forma geral, a população ela precisa ter áreas, né, livres para atividades físicas e de lazer, né, seja parques, praias e o espaço público, né, a praça perto da sua residência. Certo. Então, eu sempre utilizo os espaços públicos, praças, né, perto das casas dos meus alunos, das pessoas, para poder também utilizar aquele espaço, porque aquele espaço também é dele, né, é nosso. E aí, muitas vezes a gente pode não encontrar algumas áreas em perfeitas condições, que é natural, lógico, né, por conta de todo o processo de depredamento ou de um espaço que ainda não foi possivelmente reformado. Mas eu sempre tento usar, até para poder também, né, utilizar desse espaço, como você falou, de clima, do ar da árvore, né, de respirar o ar puro, enfim, tem que usar. Seja numa pista de caminhada, quando tem, ou até mesmo uma ciclovia, né, se for o caso, mas para poder até mudar a logística do processo de se exercitar, né? Enfim, o espaço público ele precisa ser preparado para as pessoas, né? Ele precisa ser pensado para utilização, né? Então, foi quando você me perguntou como é que tem em outros locais, né? E cortou. Eu estou falando sobre a questão da ciclovia, que tem locais, né, que são pensados em construir de caminhada, para poder contemplar quem se desloca, seja para fazer sua atividade física na ciclovia com a bicicleta ou para se deslocar para trabalhar, e também para quem anda na pista de caminhada, porque pode ser um risco as pessoas caminharem numa ciclovia, né? Pode gerar um acidente. Então, a gente tem que pensar, né, no espaço público como essa imagem aí. Tem a pista de caminhada e a ciclovia para poder as pessoas se deslocarem com segurança, como você falou lá no início. E nós temos na Beira-Mar também, né? Temos alguns pontos em Aracaju que tem isso aí, né? E Aracaju a gente justamente, Aracaju a gente tem espaços assim, que são excelentes, né? Aqui perto de casa, né? A pista de caminhada separada da pista de ciclovia, teria que ser assim mesmo, né? A própria Beira-Mar é um exemplo positivo nesse sentido, e que os outros espaços possam ser assim. Acho que no Augusto Franco também, nas canais que foram cobertas... Sim, tem também. Ali pronto. As canais que foram cobertas no Augusto Franco, que, na minha opinião, foi uma tomada de decisão positiva com relação a tudo isso que a gente está falando, né? Era um local que as pessoas não caminhavam. Não tinha movimento, né? Não tinha nada ali. Não tinha movimento, não tinha vida. Hoje tem uma pista bem apropriada para caminhada e tem a própria ciclovia. Então, isso foi uma coisa efetiva, ou seja, mudou o estilo de vida das pessoas. Exatamente. É uma coisa que eu sempre bato na tecla, seja com os meus alunos, seja com políticas públicas, aquilo ali mudou realmente. Então, que aquilo ali tenha um direcionamento para outros espaços, para que as pessoas mudem o seu estilo de vida. Né, Navarro? Eu acho que é assim que a gente tem que pensar ações, pensando na população, para que elas mudem o seu estilo de vida, o seu modus de viver. Porque senão a gente vai, às vezes, fazer coisas
atropeladas e que não ajuda muito no estilo de vida das pessoas, seja deslocar, seja para trabalho, seja para lazer, enfim. Eu lembro, Magno, quando eu estava na academia, chegou a gente cogitar ali como é o nome dela, que trabalhava comigo, o que era minha professora também, a maior parte do horário, que até ficou grávida, tá, com o neném. Luíse. E teve até um dia que a gente disse, olha, vamos fazer... Eu perguntei, né, se podia dar uma corrida em volta. Mas só quando você vai falar de dar corrida de volta, você não tem calçada, pô. Né? Dentro dos bairros, que deveria ter calçada para que todo mundo circulasse, não tem. Então, para você dar, é um pavimento todo incerto, mesmo num bairro bom. É um pavimento todo incerto e as calçadas com árvore no meio, com nível de... Não que a árvore seja ruim, não, mas no lugar errado, né? Ocupando espaço, ou as calçadas com um nível mais alto, um nível mais baixo, e acaba que você não tem como você andar ou você correr em uma área segura. E eu que trabalhei na SMTT durante aí a gestão anterior, o que mais chegava lá, por incrível que pareça, é pedido de quebra-mola. Quando você vai ver o problema do quebra-mola, é porque as pessoas não têm que circular, elas têm que estar competindo com o carro no mesmo espaço. Então, acidente é uma coisa frequente. Então, a única solução que eles enxergam é o quê? É o quebra-mola. Porque o quebra-mola vai reduzir a velocidade do carro, eles se sentem mais seguros. Mas apenas por isso, né? Quando você vê o problema raiz sobre as calçadas que foram invadidas, também a população tem muita culpa, porque faz aqueles puxadinhos e vão levando, e a prefeitura que não fiscaliza e deixa as ocupações irregulares ir acontecendo, e aí vai. Bom, aí já é outra conversa. Então, por que eu dei esse exemplo? Para mostrar que uma infraestrutura simples poderia me ajudar a fazer uma atividade física segura, correndo dentro do meu bairro. Se eu precisar me deslocar para uma avenida que está lá distante, muitas vezes eu tenho que ir de carro, eu tenho que ir com outro, porque eu fico com medo de ir sozinho, com relógio, com celular, com não sei o quê, papapá, né? Então, a importância da organização, isso é o plano diretor. Mas a questão das praças, eu lembro que você estava lá, a gente estava discutindo sobre isso. O exemplo que você deu aí da avenida da Augusto Franco, na Canal 5, Canal 4, etc., tem também aqueles equipamentos que colocam lá, né? Aí a pergunta que eu faço, não seria importante que esses equipamentos fossem padronizados por profissionais? Porque ali o que eu entendo é o seguinte, o cara, o arquiteto desenha, vou botar aqui equipamento de ginástica, e aí compra qualquer coisa e bota lá, né? Isso nem vai servir para a população direito, e muito menos para o pessoal que é profissional da área utilizar aquele espaço para poder capacitar ou treinar deles ou até a comunidade ali, fazer um trabalho, até fazer uma propaganda do trabalho, etc. E não seria interessante que ou é importante que aqueles equipamentos fossem especificados por profissionais, né, que atendessem a jovens, idosos, e aí vai? Eu queria ver a sua opinião sobre isso aí. Com certeza. O desenvolvimento da população, né, o envelhecimento, né, as coisas mudam. A gente não pode usar coisas que eram usadas 10 anos atrás. 10 anos atrás era outro pensamento, era outro estilo de vida. A gente hoje, né, está nesse contexto, né, de retorno às nossas atividades normais. Tem todo esse contexto de saúde e qualidade de vida que eu vi uma pesquisa aí essa semana que as pessoas pós-pandemia estão buscando mais saúde, mais qualidade de vida, e as pessoas precisam se movimentar. E aí, quando a gente pensa nesses equipamentos, né, ao ar livre, chamam equipamentos outdoor, eles têm que ser equipamentos multifuncionais, eles têm que ser equipamentos que contemplem várias faixas etárias, né? Esses que a gente tem hoje, que são até equipamentos já antigos, se a gente for observar, quem usa e olha lá são as pessoas de mais idade, são os idosos. Você não vê pessoas jovens usando, ou crianças, né? E aí você pode até colocar aquela imagem lá, por favor, do equipamento que é usado em vários espaços públicos lá na Inglaterra. Deixa eu passar aqui, tá? Pode passar.
Vou passar aqui, cadê? Que são espaços públicos pensados, são espaços públicos com equipamentos que são pensados para que o avô se desloque com seu neto e os dois se exercitem. Para o pai ir com seu filho, isso, são esses equipamentos aí. Para o pai ir com seu filho e que os dois façam exercícios nesse mesmo momento, nesse mesmo equipamento. Então, vocês estão observando aí que tem um banco, né, tem uma plataforma, tem marcações no chão para trabalhar equilíbrio, coordenação motora. O banco é para fazer exercícios de sentar e levantar, subir e descer. Tem um equipamento ali de ferro, né, que usa para fazer barra, que já é para um público mais jovem, mais adulto. E não é uma coisa tão complicada, né? Eu estou vendo aqui que é uma ação... Não é nada complicado. Se a gente for pegar... de ter aquelas rampas, aquelas coisas todas lá que não servem para nada. Se a gente for pegar o custo do equipamento desse que você citou daqui, e se for pegar o custo desse, são valores próximos. Mas qual a diferença de um para o outro? É o que eu já comentei lá atrás. É o pensamento para aquela ação. Né? Aqui eu estou contemplando diversas faixas etárias. Eu posso ter crianças fazendo exercício aqui junto com o próprio adulto, entendeu? Então, só que qual a diferença? É quando eu penso no equipamento multifuncional, no espaço público, entendeu? Para contemplar diversas faixas etárias. E aí, com a orientação do profissional adequada, eu potencializo a saúde daquela população, daquela região, daquele bairro. Olha outro equipamento aí. Então, a consequência são pessoas mais ativas, menos sedentárias, né? Pessoas que vão, com certeza, adoecer menos, usar menos medicamento e vai usar menos a unidade básica de saúde, porque as pessoas são mais ativas. E tem pesquisas lá nessa região da Inglaterra, que as pessoas podem pensar, Magno, mas é um país de primeiro mundo. Mas não é nada diferente, nem nada extraordinário de valores, que a gente não possa fazer, mas você se surpreenderia por quanto custam os outros equipamentos, né? Que isso aí, com certeza, não faria diferença nenhuma. Com certeza não são equipamentos com preços fora do comum, é o preço normal de qualquer... Eu tinha até aquela ideia que eu conversei com você, que você até já comentou aí, também sobre a questão, minha proposta das praças funcionais. Eu tenho uma ideia, né, de que as praças são espaços que podem ser utilizados como uma coisa linda aí. Crianças usando, entendeu? Entendi. Como a PPP, não tem nada demais aqui, pedaço de ferro e lata, isso aí, com qualquer... Mas são equipamentos que são apropriados, são equipamentos que são feitos e têm um propósito, que não apenas enfeitar para dizer que colocou ali um equipamento. Quando você faz uma estrutura dessa, você tem que ter o aval de profissionais da área, e não é um arquiteto que faz isso. Não, infelizmente não. Você vai dizer ao arquiteto qual é o equipamento, o arquiteto só vai alocar no local direitinho, que espaço para colocar, quanto precisa, etc. Você vê, o que faz hoje é que o arquiteto faz tudo. Esses 3 equipamentos que você está vendo aí, que vocês estão vendo aí, essas 3 crianças, é um mais baixo do que o outro. É um mais alto, um mediano e um mais baixo. Por quê? Porque isso daí é pensado dentro de um contexto de padrão de movimento. O que é padrão de movimento? São ações diárias que o nosso corpo, seja subir e descer um banco para pegar alguma coisa em casa, ou seja, sentar e levantar todos os dias. Então, seja para uma criança que está no desenvolvimento, né, na aprendizagem motora, ou seja para um idoso que precisa fortalecer a musculatura inferior das pernas, né, para poder não cair. Né, como diz aquela história, idoso morre de queda.
Então, o idoso que vai deslocar para esse espaço público, ele vai poder se exercitar com esses 3 bancos. Se for um idoso de 1,90 m, ele vai usar o banco maior. Se for uma idosa de 1,60 m, ela vai usar o banco menor. Então, isso eu tenho que pensar na hora de planejar o equipamento público de atividade física, entendeu? Para mim, é uma coisa tão clara e óbvia e simples de se fazer. Esse equipamento que Navarro está mostrando aí é um equipamento tecnológico onde as pessoas, através do movimento que elas implementam no equipamento ali, na bicicleta, tem um elíptico, elas carregam uma bateria, que é essa bateria do meio, e elas produzem energia... Esse totem que fica no meio aí é onde fica a energia, né? A energia, com o movimento das pessoas no equipamento, elas geram energia para acender as luzes da praça. Entendeu, minha gente? Então, lógico que esse é uma coisa mais tecnológica, que demanda um pouquinho mais de pensamento, né? mais objetivo, né? Um projeto mais robusto, mas você vê o pensamento do gestor público lá para gerar uma cidade inteligente. Exatamente. Isso é gerar uma cidade inteligente onde, naquela bicicleta onde a senhora ali está fazendo, ela pode encaixar o celular dela e carregar o celular dela enquanto ela faz atividade. Quando faz atividade física. Olha que coisa belíssima. Eu fico tão entusiasmado. Não, eu fico tão entusiasmado quando eu vejo uma coisa dessa lá fora, de como o pensamento, né, das pessoas lá na Europa já é um pensamento eu gosto mais dessas ideias. Né? Então, é lógico que é um pouquinho mais caro uma coisa dessa, mas é o futuro, entendeu? Cara, olha, o caro é obra superfaturada, sem propósito. O caro é você fazer uma avenida, como eu mostrei ali a você, que fez um asfalto vagabundo, que não vai resolver o problema da avenida. Aí vai ter que se gastar de novo, vai ter que se indenizar novamente, vai ter que se asfaltar de novo. Então, o dinheiro investido não resolveu o problema. Isso é caro. Entendeu, Magno? Isso aí não que você está mostrando. Você está mostrando aí uma coisa que vai trazer bem-estar para as pessoas. Não vai ser esse dinheiro todo, não. Só se houver corrupção. Se não tiver corrupção, você compra o preço correto e todo mundo vai usar isso aí. Outra coisa, aquela proposta que eu conversei com você, deixa eu tirar aqui para a gente ver a cara da gente, né? Aquela proposta que eu conversei com você das praças vivas. O que é a praça viva? É você fazer uma parceria público-privada com as instituições, mas não é com uma só, não. Não é uma empresa que vai botar um totem aqui e fazer propaganda, que isso não funciona. Você tem grandes praças aqui em Aracaju que estão ali subutilizadas, virando local para o pessoal ficar fumando maconha, para ficar ali de noite fazendo assalto, etc. Ali podia ter um espaço, um projeto bem organizado, bonito, né, com regras para serem respeitadas, um espaço gourmet onde você teria os pequenos comerciantes de alimentos que poderiam estar ali, food trucks, alguns restaurantes que ficam na praça ali, tudo organizadozinho, bem trabalhado, um espaço kids para as crianças, um espaço verde para as pessoas, um espaço para o fitness, para tudo. Então, eu vou botar um negócio desse aqui, que poderia ser bancado até pelas academias que possam utilizar aquele espaço e fosse com uma conta daquilo ali. Não necessariamente vem sempre o dinheiro do serviço público, não. A gente botou uma série de cruzamentos aqui na Aracaju, que a gente não gastou R$1, pô. Botou as empresas para pagar, porque eles tinham a obrigação de pagar em função do RIV, dos relatórios de impacto de vizinhança. Então, Magno, em cidade, em município, é impressionante como as empresas fomentam pelos espaços. Empresa de publicidade, empresa de alimentação, empresa de fitness, empresa de todo tipo que você imaginar. Onde tem gente, eles querem estar porque eles sabem que eles vendem. Não que os espaços fossem privados. A marca dele
ela é mostrada, né? Ela é vista, né? Exatamente. E você podia dar treinamento, até o pessoal, Peristócio até colocou aqui, olha, que tal Aracaju lançar um projeto como esse e servir de exemplo para outros municípios? Por que não? Né? O que é que diferencia isso aqui? Olha, a gente ia colocar paraciclos na cidade toda de graça. Porque quando eu fiz o projetozinho, eu chamei as empresas de publicidade, olha, o que seria interessante para vocês bancarem isso aqui? Para a gente negociar teria espaço para poder você colocar a sua propaganda. Caíram de boa, no instante eles quiseram. Eles vão botar as condições deles, claro, você vai ver se é fato chamar várias empresas, conversar. É viável, né? É viável não, porque às vezes não é viável economicamente. E de repente, não, a prefeitura constrói e vocês mantêm. Vai depender do cálculo, você dá conta para bater isso aí. Né? Olha, quando o gestor quer, o gestor tem boa vontade, é um cara preparado, ele faz a coisa acontecer. Porque quem não gostaria de uma praça com material assim? Né? Quem não E outra coisa, Navarro, a gente quando pensa... Vou ver se tem outras imagens aqui que você mandou. A gente quando pensa numa integração do serviço público, das secretarias, de todo o equipamento público em prol da população, a gente tem que pensar no uso do recurso, mas pensar na economia do recurso. Por quê? Sim. Porque quando eu penso em equipamentos como esse, pronto, essa imagem aí está excelente, para a gente ver o totem lá no meio, onde ele indica a carga de quanto foi carregado de energia, não, de quanto que as pessoas usaram do seu movimento para carregar a bateria da utilização da praça. Isso estimula até a meninada a tentar ficar aí para carregar, para ver funcionando. Isso vai. Porque quanto mais as pessoas usam esse equipamento aqui, mais carrega a bateria e mais a gente usa menos a energia normal. A gente usa a energia pelo movimento das pessoas. E aí, a consequência disso, dentro de um sistema de saúde pública, é de menos pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis? Hipertensão, diabetes, cardiopatias, obesidade, surgimento de cânceres, que infelizmente nos últimos anos o custo saúde é de bilhões. A última pesquisa que eu fiz, no ano de 2016, no ano de 2016, o Sistema de Saúde Pública Mundial, né, a OMS, ela colocou que o mundo gastou mais de 67 milhões não, bilhões com saúde pública, por conta da inatividade física. E aí, as cidades, né, os gestores públicos, eles precisam pensar, de fato, de como usar melhor o espaço público para reduzir o surgimento de mais doenças crônicas, né, de mais pessoas doentes, que, consequentemente, vai ser mais internamento, mais cirurgias, mais gasto com medicamentos. Enfim, saúde pública não é brincadeira. E aí, quando a gente pensa em atividade física, né, quando a gente pensa no próprio profissional de educação física, que, infelizmente, Navarro, ainda, a minha categoria, em Aracaju, ela ainda não é reconhecida. Os profissionais, eles não fazem parte do corpo de profissionais do sistema de saúde pública na nossa cidade. Infelizmente, eu tenho que falar isso. É um fato. E aí, quando eu penso em saúde, a gente tem que remediar aquelas pessoas que já estão doentes. A gente tem que cuidar delas, beleza. Mas a gente também tem que pensar em prevenir que mais pessoas não fiquem doentes, né? E isso é economia da saúde. O custo efetividade, o custo saúde, ele precisa ser pensado na prevenção, não como um gasto, mas como investimento. Porque se a gente isso é fato, for pegar um estudo ano a ano, se a gente for pegar de 2010 a 2020, com certeza o gasto com medicamento em diabetes aumentou,
o gasto com medicamento hipertensivo aumentou. Eu vou fazer aqui uma conta bem básica, Navarro, para passar a bola para você. Uma cirurgia cardíaca, de uma pessoa, em média, custa 50 mil reais. Em média. Aqui uma cirurgia para colocar um aparelho de marca-passo. Eu não estou colocando aqui cirurgias mais avançadas, eu estou colocando cirurgia básica. 50 mil, 40, 50 mil, fácil. Quando a gente vai pensar em uma ação preventiva, com um profissional adequado, orientando as pessoas, a população, a gente reduz o surgimento futuro de pessoas que precisem fazer cirurgias cardíacas. Certo. Então, quantas pessoas por mês em Aracaju não fazem cirurgias de ponte safena? No semestre, Nossa, no ano. Eu não tenho essa conta aqui, mas é alto custo. Então, eu tenho que pensar, enquanto profissional de educação física que sou, mas profissional de saúde que sou também, de que a minha função é salvar vidas, é economizar o recurso público futuro, porque senão a conta lá na frente vai estourar, entendeu? Entendi. Não vai ter como tratar todo mundo, tratar pessoas cada vez mais doentes, e eu estou falando de cirurgia cardíaca e a bariátrica, né? E cirurgias de cânceres, que eu posso prevenir vários tipos de cânceres se as pessoas se exercitarem, né? Cânceres de colo do útero, de intestino, né? Que vem aumentando muito, e eu posso resolver e minimizar com as pessoas mais ativas saindo do sedentarismo. Então, são coisas que a gente precisa pensar de fato a longo prazo e a curto prazo, né? Porque trabalhar com saúde não é brincadeira, não. A gente está vendo aí com a pandemia. É isso, meu amigo. São coisas que a gente tem que pensar, botar no papel e executar, né? Entendeu? É aquilo que eu falei, né? Que eu estava falando anterior, aqui já no final da minha fala, né? Certo. O profissional de educação física, né, para ser bem coerente com a temática, né? Tem tudo a ver com mobilidade urbana, tem tudo a ver com planejamento urbano de uma cidade e com toda essa questão mesmo do sistema de saúde pública, com a economia da saúde. A gente precisa ser mais efetivo no uso do recurso público, né? Ser mais produtivo e efetivo. Quando a gente pensa em saúde, não pode só pensar em remediar, em medicar, né? A gente precisa pensar em prevenir e promover saúde, e o profissional de educação física ele é um dos mais indicados a se fazer isso. Agora, precisa ter prioridade, precisa ser pensado a atuação, né? Uma atuação multiprofissional, não é somente o profissional de educação física não resolve, Não, né? não resolve. Tem que ter o médico, tem que ter o nutricionista, tem que ter o fisioterapeuta, Tem uma coisa que eu queria lhe perguntar. Eu queria perguntar justamente sobre isso. A profissão, então, um dos questionamentos que eu tive com relação à questão do profissional da educação física foi a qualificação, né, no mercado, certo? Você tem vários tipos de academia e você tem vários tipos de profissionais. Não, é claro, eu trabalho naquela questão do liberalismo econômico, onde você permite que todo mundo abra seu negócio, crie seu espaço e consiga botar a sua vida para frente, né? Mas também a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter alguma forma de não prostituir uma profissão. Certo? Exatamente. Onde pessoas que se preparam muito vão competir com o pessoal que está no início de carreira e muitas vezes nem quer levar. Academias que tem aí professor, ou que tem um instrutor preparado, que tem aí um médico à disposição, que tem aí um nutricionista, tem um psicólogo, tem lá, sei lá, toda a parte, aparato ali que está, porque não envolve só a ginástica, né? O bem-estar da pessoa
envolve cabeça, né? Envolve algumas doenças, porque Mente sã, corpo sã. se a pessoa Né? não fizer o exercício correto, ele pode ela agravar o problema dele. Então, se o cara tem problema de coração, tem problema de pressão, tem problema de diabetes, tem problema disso, aquilo, outro, de LER, né? Como é que chama? Artrite, essas coisas, tem atividades específicas para isso, né? Então, essas atividades específicas, o profissional é que vai saber como agir. Foi uma coisa que uma colega minha, Michele, ela trabalha com isso, mas o esposo dela, e ela estava me comentando que tem profissionais aí, quem é personal trainer, você pode me corrigir se eu estiver errado, se bem que se o que eu entendi está correto, pessoas aí que ela está montando turma, que olha, eu não posso sair montando turma de qualquer jeito, né? Cada aluno tem uma característica. Eu posso juntar 2, 3 alunos que têm a mesma condição física e que vão poder fazer os mesmos exercícios. Mas a pessoa junta aí um idoso com um novo, com não sei o quê, e faz as mesmas atividades, completamente equivocado, porque o exercício só não é um movimento apenas. Cada corpo, cada pessoa tem uma identidade e um exercício apropriado para ele. Não é isso mesmo? Não, com certeza, você está certíssimo. O olhar para as pessoas tem que ser um olhar geral para pensar como é que a gente pode ser mais efetivo e mais dinâmico, mas também eu tenho que ver as pessoas de forma, quando eu vou individualizar cada caso, né? E aí, quando eu vou fazer um programa de exercícios, quando eu vou pensar no espaço público para aquela determinada população, eu tenho que saber que ali tem idoso, que tem criança, que tem jovem, que tem pessoas que têm algum problema de locomoção, né? E quando eu penso de forma mais específica para os exercícios, o tipo de exercício, eu tenho que saber que aquela pessoa não pode pular porque ela tem artrose, que ela tem osteoporose, que ela não pode fazer algum exercício, né, mais puxado porque ela não tem um condicionamento tão bom, ou porque ela é uma pessoa que tem alguma patologia cardíaca que eu não posso elevar demais a sua frequência cardíaca. Enfim, cada vez mais, né, nós profissionais de educação física, nós precisamos estar mais atentos a essas coisas. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que ter responsabilidade com as pessoas. Porque, primeiramente, é meu nome, né? E, segundo, é a minha atuação profissional, né? Tinha um professor meu lá na universidade, que ele era médico até, mas sempre trabalhou como professor lá do departamento. Evandro Sena. Aí ele dizia, por ser médico, eu posso trabalhar e ser especialista em uma coisa, mas vocês trabalham o corpo todo. Vocês trabalham a pessoa de uma forma global. E vocês têm que ter um olhar ainda mais rebuscado para certas coisas. Então, é isso, Navarro, sabe? Políticas públicas, ações para melhorar a população, né? A qualidade de vida da população, a gente tem que mudar. Não pode ser pensado da mesma forma que a gente pensava 5, 10 anos atrás, né? Os projetos daqui para frente, né? Principalmente agora, né? Por conta de todo esse sistema do contexto da pandemia, tem que ser ações que a gente melhore, de fato, o modo de viver das pessoas. Senão a gente vai estar correndo atrás do rabo, que nem cachorro, fazendo as mesmas coisas. Então, nós não podemos ser mais do mesmo. Sim. A gente tem que ser mais do que a gente é, né? E ser de forma mais efetiva, mais dinâmica e que use as coisas de uma forma mais produtiva, pensando sempre no bem comum geral. É isso. Eu, conversando com o pessoal lá se para contextualizar agora o papel do vereador nessa situação, eu queria depois pedir a você, se fosse você convidar aí o pessoal do sindicato para vir conversar também, para a gente bater. O que eu pensei, sabe, Magno? Assim, essa questão da prostituição da categoria, eu pensei o seguinte, instituir, junto com a categoria, claro, né? Pensar em alguma forma de categorizar os profissionais, né? Para que, olha, esse é um profissional, ele está cobrando mais barato porque ele está categorizado como
classificação X em função da capacitação dele. Então, ele não é uma pessoa apropriada, por exemplo, para dar treinamento a cardíaco, né? Ou a pessoas que têm algum problema, sei lá, de qualquer outro tipo. Porque quando uma reclamação que eu recebi foi o seguinte, diz, olha, eu tenho estudo para caramba, pronto, você aí, é um cara que tem uma formação já é pós-graduado, estuda na área, se dedica a isso, vive disso, e de repente temos um sujeito aqui que compra ali um espaço, bota os aparelhos e vai ganhar dinheiro com a academia. Aí contrata qualquer um para estar ali dentro, para fazer atividade, aí você não tem um acompanhamento, você não tem um padrão em Aracaju para definir o mínimo que a academia tem que ter. Eu acho que deveria, né? Até por uma questão de saúde das pessoas. Você não tem em Aracaju, por exemplo, uma categorização para você definir, olha, eu estou cobrando, sei lá, R$ 200 ou R$ 300 por mês para 2 aulas, 3 aulas, sei lá quanto é o preço do mercado aí, em função, ou se criar alguma forma de ter uma base, né? Para que eu estou cobrando porque na minha categoria os preços são praticados assim em função disso, 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 disso. Se você quiser uma pessoa mais que tem um atendimento diferenciado para você, você vai cobrar, porque ele tem uma categoria, ele tem um selo, ele tem dizendo, olha, você chegou no nível, que é o nível A, B, C, D, entendeu? Porque está prostituído o mercado. Estou dizendo assim, uma sugestão, né? Aí poderia ter um projeto de lei que ajudasse, um projeto na Câmara de Vereadores que estimulasse esse tipo de atitude, né? É como se fosse uma regulamentação, né? Olha, em Aracaju, o profissional de academia ele é regulamentado dessa forma, assim, 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 assado. Você sabe diferenciar, olha, aqui eu tenho profissionais, como você tem na faculdade, você tem pessoal, quando você entra na faculdade, você é um graduando, ou você é um pós-graduando, ou você é um mestre, ou você é um doutor. O que classifica? Porque o salário de um é diferente do outro? Por causa da sua graduação. Esse aqui tem mais conhecimento do que esse, do que esse e vice-versa. Então, olha, você não pode ser um profissional adaptado para poder tratar pessoas que têm doenças crônicas, porque você só vai trabalhar com jovem, vai trabalhar com pessoal que pode fazer atividade física assim, assim, assim. As academias, olha, a academia tudo bem, ele tem que ter um mínimo de equipamentos que atendam a diversos exercícios e um mínimo de assistente de saúde, nem que não seja direto funcionário da academia, mas que seja a pessoa que esteja lá. Olha, a pessoa que é responsável por esse trabalho aqui é fulano de tal, ou é fulano de tal, não sei. Eu estou dando aí umas ideias, porque eu vejo que é uma categoria também, como a minha de informática, é muito prostituída. Eu não posso abrir um consultório médico, mas o médico pode abrir uma consultoria de informática. Entendeu? O mesmo dilema que vocês têm, eu tenho na minha profissão. Rapaz, seria um sonho, né, que pudesse ser regulamentado. Eu já venho conversando isso há alguns anos, porque quando a gente estuda, investe no nosso conhecimento para dar um serviço de qualidade para as pessoas, a gente quer ser reconhecido e quer ser remunerado à altura do seu trabalho, né? Lógico. Qualquer pessoa quer. E a minha área ainda, infelizmente aqui, ainda é triste dizer isso, mas a gente ainda não é tão valorizado assim. No meu dia a dia, eu venho colocando em prática, colocando em prática, né? Para que isso mude, eu tenho que começar comigo. Se eu quero, Navarro, eu tenho que começar comigo, né? Seja com o que eu falo e com o que eu faço. Independentemente, muitas vezes, da minha também categoria não ajudar muito. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Eu boto um tijolo aqui hoje, outro tijolo aqui, e vou evoluindo para eu fazer a minha parte. E, consequentemente, aos poucos, isso melhore. E, lógico, que todo o sistema precisa pensar para que isso ajude e coopere também, né? Seja o gestor público, seja enquanto vereador, enquanto prefeito, enquanto secretário, para que isso também, porque a gente é regido pela política, né? Sim. A política, olha, as pessoas não gostam de política, mas a política é que faz com que o país seja desenvolvido ou não. Não tem para onde correr, né? Ou você vai virar uma Cuba, uma Coreia do Norte, ou vai virar uma Coreia do Sul dos Estados Unidos. Os projetos de lei
precisam ser pensados para melhorar as coisas. Isso, então, não para engessar. Não para engessar, para endurecer, né, para regredir. Tem que ser para progredir, evoluir, né, e desenvolver. Exatamente. Então, já, né, agradecendo o espaço, né, Navarro, a oportunidade para falar de uma coisa que eu gosto, que eu amo, né, independentemente de partido, independentemente de A ou de B, eu quero que a minha área cresça. Isso. Projetos que surjam futuros para melhorar a mobilidade urbana, para melhorar o desenvolvimento das pessoas, vai favorecer a todos, vai favorecer aos profissionais que trabalham com isso. Então, é sempre bom falar sobre isso. Me chame mais vezes, porque eu estou aqui para ajudar. Vou E chamar. que a gente possa desenvolver e pensar coisas futuras para que a gente cresça, né? Evolua e não regrida. Então, Magno, assim, se você puder também convidar alguém, uma pessoa, para a gente começar, vamos marcar outra para a semana que vem? O que você acha? Bora, vamos. Aí você já Eu chamo chama outras aí umas pessoas duas, da três pessoas que área. trabalham com isso, a gente bate um papo antes e a gente discute sobre o tema, né, para eles me conhecerem também, ver a ideia, a proposta, e Tranquilo. atrair a categoria, porque assim, olha, eu não vejo razão nem dificuldade nenhuma, desde que a categoria se una, a gente desenha o projeto, independente de prefeito, independente de Câmara de Vereador, independente, desenha o projeto. Quando estiver pronto, que a categoria entender que está legal, a gente vai lá e põe e apresenta. E a Câmara aceitando, aí é negociação, é onde entra a política. Qual é a política agora? Conversar com o prefeito, conversar com os vereadores. Olha, o projeto é assim, chamar a categoria e consegue, bicho, eu não vejo dificuldade. Eu, honestamente, não vejo dificuldade. Se não for trazer ônus nenhum para a prefeitura, a gente pode fazer o projeto, só apresenta quando estiver pronto, para não criar polêmica. Entendeu? É isso mesmo. A ideia é essa, fale, por que é que não daria certo? Me diga. Por que não daria certo? É chamar a categoria, se a categoria se unir, conversar e quiser fazer, faz. Entendeu? Então, Mário, olha, o que querer é poder, né? querer é poder, pô. Agora, se não se unir, não adianta. Não sou eu que faria sozinho. Quem faz é a categoria. Quem faz é o pessoal, são os profissionais. E eu não vejo problema nenhum. Eu, honestamente, não vejo. Entendeu? Pode ser que a gente encontre aí uns caras que queiram complicar a vida das pessoas, porque sabe que tem que dividir o espaço com os demais, né? O cobrar o preço lá embaixo não é problema. O comércio é livre. O problema é a qualidade, né? O problema é a qualidade. É você dizer, olha, eu tenho um selo de qualidade, meus profissionais são categoria tal, são assim, assado. Você quer cobrar mais barato? Cobre. Mas o cliente tem o direito de saber que ele está sendo atendido por um profissional capacitado. Isso. Se esse profissional cobrar mais barato para ele, é livre comércio, né? Mas você vai convencer o cara que está convencendo, eu estou cobrando mais barato porque eu vivo disso, é assim que funciona, entendeu? O pessoal do eSports, do esporte eletrônico, está muito animado aí querendo fazer a reunião com você, que é um especialista, que assim, a gente quer oficializar o esporte eletrônico como o esporte oficial, como qualquer outro. Então, onde os atletas, existam os atletas profissionais oficiais do eSports, que é o esporte eletrônico. E você sabe que o esporte eletrônico é computador, né? Então as pessoas ficam sentadas, ficam ali muito tempo, horas e horas sentadas. E eu queria lhe pedir uma coisa, eu queria lhe convidar para fazer eu fiquei de acertar uma data, que não fosse essa que a gente está marcando agora, fosse um outro dia, que é com eles. Aí você até estudar alguns exercícios que são específicos para essa meninada, para a gente instituir, de repente, na lei, quais seriam as atividades físicas que seriam mínimas necessárias para um jogador, um atleta de esporte eletrônico. Caso assim, ele é um xadrez, né? Então, é a posição, é o material, é a ergonomia, ele vai ter que fazer exercício de lombar, vai ter que fazer aquilo na mão, não sei o quê. Aí você que sabe, eu não entendo disso. Né? Deixa comigo. É isso mesmo. Magno, mais uma vez aí, obrigado, viu, bicho, pela atenção. Gostei demais. E vamos ver se na sexta-feira a gente combina aí com o pessoal, conversa com eles. Eu vou conversar com eles. Porque a gente pode levar para frente essa ideia. Entendeu? Beleza. Dos espaços públicos, padronização dos espaços públicos, essa questão da legalização, essa questão da regulamentação do profissional. Isso é uma discussão que a gente faz.
viu? Tá certo. Valeu, Magno. Obrigado. Quando você postar, me avise. Tá, forte abraço. Valeu, boa Amanhã, vou noite. ajeitar o vídeo agora. Tá Tchau. bom. Tchau.